Bem, vamos agora falar um pouco da questão da sedimentação, né, do volume de sedimentação, que é um ensaio que é preconizado, né, que é utilizado para suspensões. Então, normalmente a gente vê a razão entre a altura do sedimento em relação ao volume inicial da suspensão. Então, você vai ver o que? A velocidade de sedimentação em condições padrão. Então, por que isso é importante, né? Por que esse ensaio é importante? Principalmente para você administrar essa forma farmacêutica com o menor erro possível de dose. Então, por exemplo, se eu formular uma suspensão que quando eu agito ela sedimentar muito rápido, o que vai acontecer? Alguns ativos podem se depositar e no momento que eu for realizar a medida, numa colher, seja lá onde for, vai vir mais, né, o veículo do que o ativo. Então corre o risco de eu administrar doses erradas, tá? Que é o que acontece, por exemplo, com leite de magnésio, né? Ou algumas outras formulações em forma de suspensão. Existem alguns antibióticos também que você tem que fazer essa ressuspensão. Então isso é bastante importante na hora de administrar o medicamento. Então não é interessante que essa sedimentação seja muito rápida, porque isso pode interferir de maneira considerável na dose que o paciente está tendo, né, desse medicamento. Então, se faz, obviamente, estudos para que você tenha, né, uma velocidade de sedimentação adequada. Então, essa velocidade de sedimentação, né, você vai ter o quê? O volume, né? O volume de sedimentação, você vai ter a altura do sedimento dividido pela altura inicial da suspensão. E aí você pode, né, existem aí equipamentos, né, que você vai traçar um gráfico onde você vai ter as razões entre a altura do sedimento e a altura inicial da suspensão e representar isso em função do tempo, né? Qual é a velocidade que está sedimentando, né, os produtos, as partículas presentes na minha formulação. E obviamente você pode fazer isso até encontrar uma formulação mais adequada. Então a velocidade de sedimentação, né, a gente tem essa equação de Stokes que ele vai relacionar a velocidade, tá? Onde vai estar relacionado ao quê? Ao diâmetro da partícula, tá? O diâmetro ao quadrado, ou seja, quanto maior o diâmetro, né, ela vai acabar, né, sedimentando mais rápido. E aí a gente tem a densidade da própria partícula. Então partículas mais densas, obviamente, por questão, né, ali da gravidade, vão tender a descer mais rápido, né, e a densidade ali do meio. Então a gente faz essa subtração, porque se o meio está mais denso, a partícula ela vai ter uma deposição um pouco mais lenta, tá? E aí, claro, a constante gravitacional dividido pela viscosidade do meio. Então, se eu tiver também um meio mais viscoso, a sedimentação vai ser mais lenta do que se eu tiver um meio mais fluido. Então, existem, né, instrumentos que fazem, né, essa medida, né, através do espalhamento de laser, né, vai medir essa taxa de sedimentação dessas suspensões, tá? Então, isso aqui a gente entender um pouco dos fatores que vão interferir na velocidade de sedimentação. E aí agora a gente entra na determinação de volume, que a gente tem o que? Métodos farmacopeicos para determinação de volume. Então, o teste de determinação de volume ele é requerido para produtos líquidos e recipientes para doses múltiplas e produtos líquidos também para a dose única. Então, esse teste se aplica para preparações líquidas, né, e também para a reconstituição. Então, no caso de produtos líquidos e recipientes de dose múltiplas, né, exceto injetáveis, que a gente vai ver lá a questão dos injetáveis, você tem que utilizar 10 unidades, separa 10 unidades. Aí você remove lacre, né, metálico, quando for o caso, retira os rótulos, porque pode ser que danifique durante o teste, que você vai ter que lavar, né, esses frascos. E aí você vai pesar individualmente cada recipiente com as respectivas tampas, se for tampa, se for batoque, né, enfim. Então você vai homogeneizar, então pesa com tampa bonitinho, ele cheio, tá? E aí você vai remover todo o conteúdo, né, para um determinado frasco. Então você vai homogeneizar, remover e reunir todo esse conteúdo, tá? Para você determinar a densidade, né, de massa. E aí você vai pegar esses frascos, olha como é que é trabalhoso, por isso que a gente faz aula prática, a gente tem que lavar todos os recipientes, todas as tampas com água, em seguida com etanol, né, para remover ali qualquer resíduo, seca na estufa, né, para ficar bem sequinho ali, em torno de 105 graus, por 1 hora, ou uma temperatura que seja compatível com o material, que vai com material plástico, né, se você botar 105 graus, ele pode derreter, pode deformar, e aí você vai esperar esfriar a temperatura ambiente, e vai recolocar as tampas e todas as partes, né, se tiver outras partes ali na sua embalagem, você vai pesar novamente.
e aí você vai ver essa diferença entre as duas pesagens, é onde você vai ver a questão do peso do conteúdo, ou seja, do frasco cheio com meu líquido, menos o frasco vazio, mas o frasco vazio depois de todo esse processo de lavagem, tá? E aí você vai determinar o volume, né? O volume em ml, onde você vai utilizar a forma da densidade, só que agora a gente vai modificar um pouquinho o rearranjo dessa forma. Então o volume vai ser o peso em gramas, tá? Dividido pela densidade. Então você faz a determinação da densidade, como a gente viu ali nos vídeos anteriores. E aí você vai ter o volume. Então a partir desses valores, a gente vai calcular o volume médio, né, dessas 10 unidades que foram testadas. E aí na especificação, ele diz o seguinte, o volume médio não pode ser inferior ao valor declarado. Tá? E o volume individual de nenhuma das 10 unidades testadas pode ser inferior a 95% do volume declarado. Então essa é a especificação. Tá? Já para produtos líquidos em recipientes de dose múltiplas, né, a partir de pós de reconstituição, exceto, né, injetáveis, também é muito parecido, vai utilizar 10 unidades. A diferença é que agora você vai reconstituir cada unidade da maneira que está indicando no rótulo. Então, se ele pede para colocar soro fisiológico, soro glicosado, aquele determinado volume, você vai fazer exatamente como está no rótulo e proceder de maneira idêntica como você fez de doses múltiplas, tá? Então, você vai ter o valor médio e a especificação é o peso médio não pode dar um valor inferior ao declarado, e nenhuma unidade testada, das 10 unidades testadas, pode ter um valor inferior a 95% do declarado e nem superior a 110% do volume declarado. E agora, para produtos líquidos em recipientes de dose única, muito parecido também, você vai separar 10 unidades, e aí você vai verter separadamente, né, de cada um deles, o conteúdo de cada unidade em provetas secas, provetas calibradas, que não tenha um tamanho superior a 2,5 vezes o volume a ser medido. Então, vamos supor que o volume que eu vou medir é 10 ml, o máximo que eu posso pegar é uma proveta de 25, tá? Não posso utilizar uma proveta de 50, porque aí você vai ter um erro maior. Tomando toda a precaução para no momento que você verter, evitar a formação de bolhas, tá? Então, você vai deixar o líquido ali escorrer por 5 segundos, a menos, né, que a monografia indique outro tempo, e você vai efetuar essa medição de volume. Então, você vai pegar as 10 unidades e pegar as provetas calibradas e vai pegar individualmente e ver essas medições. Então, a partir dos valores, você vai calcular a média, né, testada, e aí o volume médio não pode ser inferior ao volume declarado, tá? E o volume individual de nenhuma das unidades testadas pode ser nem menor que 95% e nem maior que 110% do volume declarado. Para líquidos injetáveis, o teste aplica a líquidos injetáveis acondicionados em recipientes com ampola, frasco ampola, bolsas plásticas, frascos plásticos ou aquelas seringas pré-carregadas. Então, os recipientes são preenchidos com pequeno excesso de volume de acordo com a característica do produto, para que consiga administrar, né, o volume declarado, né? Como ali no injetável ele é mais crítico no momento de você fazer, né, pegar ali aquele volume, então normalmente o que se recomenda é que ele tenha aí já um excesso, prevendo nessas dificuldades no momento que você for extrair essas doses. Então o excesso mínimo, né, a gente tem uma tabelinha lá na farmacopeia que mostra o quanto deve-se já colocar de excesso para permitir que a dose extraída seja o que está declarado. Então, por exemplo, se eu tiver um frasco lá de 0,5 ml, recomenda-se que para líquidos menos viscosos, né, mais móveis, a gente tenha ali 0,1 ml a mais, ou seja, que tenha 0,6, por conta das perdas que já é intrínseco do processo de extração. Se for viscoso, recomenda-se um pouquinho a mais, 0,12. Se for, por exemplo, volume de 1, eles pedem também, né, 0,1 e 0,15. Volume de 2, aqui, por exemplo, no volume de 5, que a gente vai ver a grande polêmica que a gente viu no início do ano, de alguns municípios estarem relatando que os frascos ampola da Coronavac estavam vindo com dose a menos, né? E aí, a gente já vê aqui na especificação que ele já pede, tá? Então, o frasco ampola lá da Coronavac, que era de 5 ml, né? Então, cada dose é ali de 0,5 ml. Então, pelo menos, você vai ter que colocar aí uns 0,3 ml a mais, ou seja, 5,3, né, ml, justamente porque no momento da extração você tem ali alguns momentos de perda, para que aquele frasco ampola não
não rende menos do que o declarado, que foi uma grande queixa que aconteceu no início do processo de vacinação, né? E aí eu vou mostrar a reportagem, vou mostrar o vídeo, e o que estava muito ligado era justamente o que? A maneira como o profissional estava fazendo a extração dessas doses, né? Então alguns pequenos erros estavam levando a essas perdas. E aí eu vou mostrar a reportagem, vou mostrar a resposta do Butantan, né, em relação a toda essa polêmica que foi levantada em relação aos injetáveis. Então vamos dar uma olhada na reportagem e depois na resposta do Butantan. Isso, Tainá, a gente vai conversar agora. Na verdade, nós vamos assistir a uma reportagem da nossa repórter Bruna Osterman, porque está havendo uma série de relatos, em especial ali no Rio Grande do Sul, de cidades que têm achado que os frascos com a Coronavac estão trazendo... Internet colabora. Menos doses. O Instituto Butantan diz que está tudo normal, que nada mudou, mas esse relato está se espalhando por ali. A Bruna apurou e traz para você exatamente o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada. O número de cidades com problemas pode ser ainda maior no Rio Grande do Sul, de acordo com o Conselho, por causa de uma instabilidade no sistema onde as queixas são registradas. Em Santa Maria, 3.750 doses faltantes foram contabilizadas. Em São Leopoldo, quase 2.000. A Secretaria Estadual de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já foram acionadas. Em nota, a Anvisa diz que observou o aumento nas queixas técnicas relacionadas à redução no volume das ampolas e que investiga os eventos. O órgão não informou quantos estados têm registro dos problemas, mas eu apurei que locais como Paraná, Goiás e Bahia já têm esse tipo de notificação. O Instituto Butantan afirmou também, por meio de nota, que trabalha com extremo rigor técnico. Reforçou que cada frasco tem 5,7 ml. A internet não está me ajudando. Volume suficiente para a extração de 10 doses ou até 11 da Coronavac. Mas que é importante fazer a aspiração de forma correta. De Porto Alegre, Bruna Osterman. Bem, então, né, essa foi a reportagem, né, e saíram diversas reportagens com esse mesmo conteúdo, e a gente vai mostrar para vocês a resposta do Butantan, né, que aí isso tem tudo a ver com controle de qualidade e desse tema que nós estamos falando, dessa determinação de volume, como ela está sendo muito crítica, né, a gente teve muito desperdício de dose, né, por conta mesmo desse problema. Esse produto é envasado nas máquinas aqui do Butantan, são as melhores máquinas do mercado, são máquinas extremamente reconhecidas, com uma precisão muito reconhecida, e além disso são máquinas qualificadas. Isso quer dizer que antes da gente colocar qualquer produto nessa máquina, nós testamos extremamente, exaustivamente essas máquinas para garantir que ela invase o volume correto. Além disso, os processos de invase da Coronavac foram validados. Isso quer dizer que nós colocamos lotes de Coronavac lá, testamos os volumes e tudo foi aprovado. E tudo foi avaliado pela Vigilância Sanitária. Para liberar cada lote de Coronavac, o controle de qualidade realiza testes também de volume para avaliar que tem no mínimo 5,7 ml dentro daquele frasco e 10 doses extraídas. São 2 testes de volume total e de doses extraídas. Ambos são feitos e ambos são aprovados em todos os lotes. Até o momento que a gente produziu, todos foram aprovados. Tudo isso já foi passado para a Vigilância Sanitária e já está claro que não há um problema aqui dentro. Mas a gente não vai só parar aí. O que o Butantan está tentando fazer agora é minimizar os casos para minimizar as perdas também. Vários comunicados já foram feitos, o Butantan está na mídia falando sobre o assunto e atendendo todo mundo que tem esse tipo de dúvida. Mas além disso, nós vamos atualizar a bula para incluir
explicações mais detalhadas sobre como extrair as doses. Nós vamos colocar foto, nós vamos colocar um vídeo e o descritivo. Então, com isso, o objetivo é facilitar a extração das doses de cada frasco. Bom, então o que a gente acaba vendo, né, que realmente, né, existe todo um controle de qualidade, né, dentro ali da indústria, né, e aí, por exemplo, os frascos, né, é de 5 ml, né, de dose, então eles estão colocando 5,7, até um pouco mais, né, do que está aqui especificado. Então, se fizer uma extração muito eficiente, poderia render até 11 doses ao invés de 10, né, o que seria excelente. Só que aí, quais são a questão que o Butantan vem levantado, né, que pode estar acontecendo esse desperdício de dose, né? Então, às vezes, o uso de seringas maiores que o recomendado. Então, o Butantan ele recomenda que sejam utilizadas seringas de 1 ml, já que você vai extrair 0,5. Então, se eu utilizo seringas grandes, seringas de 3 e 5 ml, que é muito comum nos postos de vacinação, o erro é maior. E aí, imagine esse erro aí em milhões de doses sendo aplicadas, a perda, né, que a gente vai ter nesse montante. Então, quanto maior a calibragem da seringa, menos precisa, né, ela vai ser para extração de volumes pequenos, como é o caso da Coronavac. Também o uso de agulhas maiores que o recomendado. Então, a orientação do Butantan é que sejam utilizadas agulhas intramusculares de 25 até 30 milímetros, preferencialmente. O uso de agulhas de grandes volumes também vai ter uma perda ali durante o processo de extração dessas doses. E também a questão da posição, né, de extração, né, essa extração horizontal ou perpendicular. Então, você está aqui no óleo, você tem um menisco. Então, se está torto, você provavelmente vai ter uma maior chance de erro, né, em visualizar ali os 0,5 ml, né, ao longe dos olhos. Então, o ideal é aspirar na posição ali com um ângulo de 90 graus, como a gente faz a leitura da bureta, né, que você consiga enxergar com maior precisão na altura dos olhos, onde o profissional, né, vai ver ali o êmbolo e observar a graduação da seringa, ajustar esse êmbolo no volume exato, tá? Então, ajustar o volume espirrando o líquido para fora. Então, às vezes você vai lá, puxou, deu 0,6, ao invés de ajustar dentro do próprio frasco, devolvendo esse 0,1, às vezes, né, o profissional ele pode fazer isso espirrando, ele está jogando, né, vacina fora. E claro que no final das contas, se você fizer isso com todas as doses, se você jogar fora em cada dose 0,1 ml, vai faltar dose no final, né? Então a prática, né, é para você acertar o volume dentro do próprio frasco líquido e não desperdiçando. E além disso, né, furando o batoque sempre no mesmo local. À medida que você vai fazendo vários furos, você vai abrindo ali mais aquele orifício, ao invés de você ir alternando os lugares que você vai furar esse batoque. Então, o furo no mesmo local, por exemplo, no meio, que é mais comum, pode causar abertura muito grande, e aí você pode ter extravasamento, perda desse líquido. Então, são algumas recomendações que o Butantan trouxe, né, para evitar esse desperdício de vacinas, que imagine, milhões de vacinas sendo aplicadas e se tiver esses erros sistemáticos, a gente tem realmente um desperdício muito grande e um grande prejuízo para a população. Bem, no caso de suspensões e emulsões, deve, né, agitar antes, né, da retirada, da determinação dessa densidade. No caso para injetáveis com recipiente de dose única, testar pelo menos 6 unidades e se o volume declarado é igual ou superior a 10 ml. Se for um volume de entre 10 e 3, aí eu vou usar 10 unidades. Se for inferior a 3 ml, eu já vou usar uma quantidade maior, 12 unidades. Então, mesma coisa, remove todo o conteúdo de cada unidade com auxílio da seringa, com a capacidade que não exceda 3 vezes o volume a ser medido, tá? Então, se eu tenho que medir 1 ml, eu vou utilizar no máximo uma seringa de 3, eu não vou utilizar uma seringa de 5, porque com certeza eu vou ter um erro. Medida de uma agulha número 21, com não menos que 2,5 centímetros de comprimento. Eliminar as bolhas, eventualmente, né, existentes na seringa e transferir o conteúdo sem esvaziar a agulha para uma proveta calibrada, né, de capacidade, que não exceda 2,5 o volume a ser medido. Então, esse é o procedimento. Então, o volume de cada recipiente examinado não pode ser inferior ao volume declarado. E no caso, para injetáveis em recipientes para doses múltiplas, né, que a gente viu ali no caso de vacinas, rotulados para conter um número específico de doses, selecionar
uma unidade e proceder conforme descrito para injetáveis em recipiente de dose única, utilizando o número de seringas e agulhas separado equivalente para cada dose. Então, vamos supor que fosse ali da Coronavac, que tem que extrair 10 doses, eu vou pegar 10 seringas separadamente e fazer essa medida, né, para ver se realmente eu vou conseguir extrair 10 doses como está ali especificado, tá? No caso, né, o volume dispensado por cada seringa não pode ser inferior ao volume declarado da dose. Em preparações injetáveis de grandes volumes, como infusões parenterais, selecionar 2 unidades, transferir para um recipiente, né, para uma proveta seca calibrada que não exceda 2,5 vezes o volume a ser medido. O volume de cada recipiente não pode ser inferior ao volume declarado. Bem, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre formas farmacêuticas cosméticas, né, shampoos e condicionadores.